vídeo de hoje eu vou contar para vocês todos os mitos que eu já ouvi por aí sobre o visto americano. Se você está pensando em tirar o seu visto para os Estados Unidos, você já deve ter ouvido um monte de coisas por aí. Que idoso ganha um visto mais fácil, que é só você levar um monte de documentos que o seu visto vai ser aprovado, entre várias outras coisas. Mas entre todas essas coisas, o que é mito e o que é verdade? No vídeo de hoje, eu vou desmentir vários boatos que tem por aí sobre o visto americano. Então fica ligado, já se inscreve no canal e já deixa seu like. Existem muitos mitos por aí no processo do visto americano. Eu sei, todo mundo tem uma história para contar, não é mesmo? Mas o que é mito, o que é verdade, o que funciona e o que não funciona? No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês todos os mitos que eu já ouvi por aí sobre o visto americano. E se você já ouviu algum mito diferente dos que eu vou falar aqui, deixa nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Então vamos lá. Idosos têm mais chance de conseguir visto. Mito. Parece muito bom para ser verdade, né? A verdade é que a idade não faz diferença nenhuma na hora que você está tirando seu visto americano. O que importa são seus vínculos com o Brasil. E é claro, pessoas mais velhas geralmente conseguem comprovar muito mais vínculos do que pessoas mais novas. Então, para uma pessoa idosa, ela consegue comprovar que ela tem bens no nome, que ela tem um emprego fixo, ela já é aposentada, recebe bem de aposentadoria, tem família, tem filhos, tem netos, tem ali viagens internacionais, já fez várias coisas. Então, por isso que algumas pessoas às vezes acreditam de que idosos têm mais facilidade para retirar o visto americano. Mas isso não é verdade. Mito número 2. Levar documentos garante a aprovação do meu visto. Mito. Levar documentos é sim essencial na aplicação do seu visto americano, mas isso não significa que por você ter os documentos em mãos o seu visto vai ser aprovado. Muito pelo contrário, o cônsul nem é obrigado a ver os documentos que você leva. Ele somente vai pedir para ver esses documentos se ele tiver dúvida em alguma coisa ali. Então, enquanto você ganha, se sua renda realmente bate com o que você colocou na DS, se seu emprego realmente é aquele, se ele quiser comprovação de bens que você tem no teu nome, ele vai pedir para ver esses documentos. Mas casos em que o cônsul pede para ver o documento são extremamente raros. Eles chegam a ser ali apenas 10% dos casos de todas as entrevistas de visto americano. Então, você levar documentos não garante a aprovação do seu visto. O que vai aumentar suas chances de ter o seu visto aprovado é você comprovar vínculos com o Brasil e colocar sobre esses vínculos na sua DS-160, que é por ali que o cônsul vai se basear durante toda a sua entrevista. Mito número 3. Falar que vai conhecer a Disney garante a aprovação do meu visto. Essa é clássica, né? Mas é um mito. Não é bem assim. O cônsul não vai analisar apenas o destino que você está colocando na DS. A aplicação do seu visto vai muito além disso. Ele vai tentar entender se aquele destino realmente faz sentido para o seu perfil e para o perfil da sua família. E não só o perfil, mas o perfil financeiro também. Então, nem sempre colocar que você vai viajar, né, para conhecer ali a Disney é uma coisa que para o seu perfil vai fazer sentido e vai levar à aprovação do seu visto. Por exemplo, se você é um homem solteiro, você colocar que você vai conhecer a Disney não faz sentido nenhum, né? Então, obviamente, seu visto vai ser negado porque o destino não condiz com a sua realidade, com o que você é. Você está indo viajar sozinho para a Disney não é um destino em que pessoas viajam sozinhas. Pessoas vão em família, pessoas vão em amigos, em grupos, né? Então, colocar que você vai conhecer a Disney não garante, em hipótese alguma, a aprovação do seu visto. Muito pelo contrário. Os cônsuls tendem a ser muito mais analíticos quando eles veem que o destino é Disney, para entender se a pessoa não está colocando aquilo ali na DS-160, no formulário, apenas para tentar burlar o sistema, enganar eles e conseguir a aprovação do seu visto americano. Então, cuidado com o destino que vocês colocam na DS. O destino precisa fazer sentido para a realidade de vocês, para a realidade da sua família e também para a sua realidade financeira. Mito número 4. Comprar passagem de ida e volta garante a aprovação do meu visto. Mito, mito, mito. Essa é um mito enorme e é um dos clássicos. Comprar passagens aéreas de ida e volta, na verdade, é visto com muito maus olhos pelos cônsuls, tá? Não comprem passagem, não façam reservas. Eles não querem que vocês comprem, que vocês gastem dinheiro sem antes ter a aprovação do visto. Por quê? Porque para eles isso demonstra que você está sendo prepotente em achar que o seu visto americano vai ser aprovado.
E eu já peguei casos de pessoas que tiveram visto negado somente por terem a passagem aérea comprada. O cônsul não gostou da prepotência da pessoa achar em ir para a entrevista achando que o visto ia ser aprovado, tendo certeza disso, e negou a pessoa. O próprio site do consulado americano diz que você não deve comprar passagem, reservar hotel, fazer reserva de passagem e nem comprar nada da sua viagem antes de você ter o seu visto americano aprovado em mãos. Então não caiam nessa, não comprem passagem nem só de ida, nem de ida e volta, em hipótese alguma não reservem hotel, não reservem passagem, tá? Tudo que você vai colocar na sua DS 160 é apenas um estimado dos planos que você pretende fazer após você ter a aprovação do seu visto. Mito número 5. Depois que eu tiver negativas, eu nunca mais vou ter meu visto americano aprovado. Mito. Não é bem assim, tá, gente? Depois que você tem uma negativa, obviamente fica um pouco mais difícil de você conseguir o seu visto americano, porque o seu perfil começa a ficar manchado para o consulado, tá? Mas você precisa identificar os motivos pelos quais o teu visto foi negado. Então, o primeiro passo é entender por que você teve aquela primeira ou aquela segunda ou até aquela terceira negativa e corrigir esses erros para ter certeza que para uma próxima vez você não vai cometer eles de novo e você vai ter sim chances de ter o seu visto aprovado. Uma vez negado, não é sempre negado e existem muitos casos de reversão por aí. Inclusive porque muitas vezes as pessoas são negadas por erros bobos, erro no preenchimento da DS, erro na hora da entrevista, demonstrar muito nervosismo. Então isso sim leva a negativa e às vezes a pessoa não está necessariamente sendo negada porque o perfil dela é um perfil ruim. Então identifiquem os erros que levaram à sua negativa e aí sim vocês podem aplicar de novo e ter chance de ser aprovados. Mito número 6. Estar desempregado significa que meu visto vai ser negado. Mito. Não é assim, tá? Estar desempregado não necessariamente é um motivo de negativa de visto, mas isso não significa que você não deve comprovar que você pode pagar pela sua viagem, tá? Então, os principais pontos para você ter o seu visto aprovado é comprovar sua situação financeira, comprovar vínculos com o Brasil e comprovar que você realmente tem a intenção de viajar a turismo e retornar para o Brasil depois da sua viagem. Se você consegue comprovar esses três durante a sua entrevista aí na sua DS 160, seu visto vai ser aprovado. Então, mesmo que você esteja desempregado, se você tem uma poupança, se você tem dinheiro guardado ou se outra pessoa está pagando a sua viagem, você ainda assim tem chances de ter o seu visto aprovado. Mas você vai ter que comprovar vínculos muito fortes com o Brasil, tá? Você vai ter que demonstrar que talvez você estuda, você está matriculado numa faculdade, na escola, ou você faz um trabalho voluntário, ou você faz um tratamento de saúde que te impede de estar trabalhando no momento, né? Que você tem família, né? Você é casado, você tem filhos no Brasil, você tem pai, tem mãe, tem avó, né? Tem netos, enfim, você tem que demonstrar vínculos fortes com o Brasil. E dessa forma, mesmo desempregado, vocês vão ter chances de ter o seu visto aprovado. Mito número 7. Ter família nos Estados Unidos automaticamente leva a negativa do visto. Mais ou menos, tá? Esse não é nenhum mito e esse também não é uma verdade. Existe um gap ali no meio disso. Por quê? Porque ter parentes nos Estados Unidos não necessariamente leva à sua negativa, mas o seu visto não vai ser tão facilmente aprovado assim, principalmente se você tiver parentes sem status ou parentes ilegais nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque o cônsul está tentando entender o que você quer ir fazer nos Estados Unidos, por que você está saindo do Brasil e se realmente a sua viagem é a turismo, é uma viagem temporária e você vai retornar para o Brasil. E quando a gente fala em visitar parentes ilegais, parentes sem status nos Estados Unidos, isso para o cônsul já é um problema, já é uma bandeira vermelha, porque se um membro da sua família fez uma coisa ilegal, né, a pessoa foi e ficou sem status, a pessoa foi de uma forma que não era a forma correta de ir para os Estados Unidos, para o cônsul pode parecer que você vai querer fazer a mesma coisa. E agora, com o Trump assumindo, a gente está vendo cada vez mais essa posição dos cônsuls, tá? Cada vez mais eles sendo mais rígidos em relação a pessoas que têm parentes sem status nos Estados Unidos. Porém, se você tem um parente, esse seu parente foi legal, ele foi com o visto certinho, ele tá lá certinho, você não deve ter problema algum para tirar o visto e visitar seu parente. É um direito seu visitar sua família, o visto de turismo serve para visitar família também, mas eles vão ser mais chatos
de você estar querendo visitar uma pessoa que fez uma coisa de forma ilegal, porque isso pode demonstrar que você está querendo fazer a mesma coisa, tá? Então essa não é nenhuma verdade, nenhum mito, ela fica ali no meio dos dois, porque existem situações e situações. Antes da gente ir para o próximo mito ou verdade aqui do canal, me conta se você tá ou não tá gostando desse vídeo. Deixa seu like aqui embaixo e também se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve. Você tá perdendo a oportunidade aí de receber notificação sobre vários vídeos sobre viagens e sobre visto americano. E se você tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você tá querendo tirar o seu visto americano. Então se inscreve e deixa seu like para você não perder nenhum vídeo que eu vou postar sobre o tema, para você ter mais chances de ter seu visto americano aprovado. Mito número 8. O oficial consular já sabe das respostas antes da entrevista. Esse é verdade. A primeira verdade que aparece por aqui, né? Mas sim, ele já sabe de todas as respostas, tá? Quando ele te faz uma pergunta ali na entrevista, ele apenas está fazendo para confirmar. Primeiro, porque ele já tem todas as respostas baseado na sua DS-160, que é o formulário ali que você preenche antes de tirar o seu visto americano. Então, por ali, ele já tem uma boa noção sobre tudo da sua vida. E muitas pessoas acabam omitindo informações nesse formulário. Por isso, os oficiais fazem uma busca mais a fundo no sistema deles sobre você também. Então, qualquer informação que você tentou omitir na sua DS-160, não adiantou você ter omitido, porque no sistema do cônsul, né, o sistema do consulado americano, vai aparecer para ele aquilo que ele está procurando. Então, você omitiu sobre um parente, vai aparecer para ele que você tem um parente nos Estados Unidos, eles conseguem fazer match dessas informações. Você omitiu sobre um histórico criminal, mesmo que tenha sido ali no passado, eles têm acesso a essas informações. Então não omitam informação na DS, porque a única pessoa prejudicada vai ser vocês mesmos, né? Eles já têm todas essas informações, eles conseguem ter acesso a todas essas informações, né? Eles têm um acordo com a Polícia Federal, então eles têm acesso ao sistema da Polícia Federal aqui no Brasil também, para entrar e ter acesso a informações como sua renda, né? Imposto de renda, tudo isso, histórico. E eles também têm acordos entre países, com outros países, acordos de fronteira, em que esses países passam informações sobre pessoas uns para os outros. Então, se alguém já ultrapassou o seu status em outro país, né, Canadá, na Europa, na Inglaterra, né, por exemplo, esses países vão passar essas informações para os Estados Unidos e até para outros países, então eles vão saber que você ficou ilegal em outro país. Então não adianta vocês tentarem mentir essas informações na DS, porque o cônsul tem acesso, ele já sabe todas as respostas. Então sim, vocês já chegam na entrevista e as perguntas que o cônsul faz para vocês, eles já têm a resposta. Eles apenas querem saber como você vai se comportar diante dessa situação e o que você vai responder. E se você tentar mentir, seu visto vai ser negado. Por isso, não omitam informações e não tentem mentir na DS e nem na entrevista de vocês. Mito número 9. Precisa ter dinheiro em conta para ter aprovação do visto americano. Mito. Não precisa ter dinheiro em conta, tá? O visto americano, na verdade, é um dos únicos que você não precisa comprovar dinheiro em conta para tirar o seu visto. Mas isso não significa que você não tem que provar que você tem dinheiro para pagar pela sua viagem, obviamente, tá? Então, mesmo que você não tenha ali dinheiro em conta, um dinheiro guardado, você pode comprovar que você vai pagar pela sua viagem com o seu salário. Porém, não se esqueçam que o salário de vocês precisa ser suficiente para pagar pela viagem sua e da sua família, mesmo que de forma parcelada, para o local que vocês estão indo e pelo tempo de viagem que vocês planejam fazer, né? Então tomem muito cuidado na hora de colocar essas informações na DS para as informações não se desencontrarem. O salário precisa ser compatível com o hotel que vocês vão ficar, com o destino que vocês estão indo, com a quantidade de dias e com a quantidade de pessoas. Tomem cuidado, porque o cônsul bate essas informações para saber se vocês realmente têm dinheiro para pagar a viagem. Mito número 10. O consulado tem acesso à minha conta bancária. Mito. O consulado não tem como ter acesso à sua conta bancária e às suas transações, tá? Isso é um documento confidencial, é um acesso confidencial e eles só poderiam ter acesso a isso mediante um mandato judicial, tá? Então não, o cônsul não tem acesso à sua conta bancária. Mas sim, eles têm acesso a outras informações, eles têm acesso às informações que a Receita Federal tem sobre você. Então, eles conseguem acessar seu imposto de renda e ver quanto você ganhou no ano, tá? Mas suas transações na conta bancária, não se preocupe, o cônsul não tem acesso a isso. Se ele quiser ver seu extrato bancário, se ele quiser ver algum documento seu,
em relação à parte fiscal, né, em relação ali a quanto você ganha, ele vai te pedir isso durante a entrevista. Por isso é tão importante vocês levarem os documentos de prova financeira e de prova de vínculo de vocês para a entrevista, porque pode ser que o cônsul peça. E agora um mito bônus, e essa eu já dei um spoiler ali no nosso número 10. Eles têm acesso ao meu histórico financeiro do Brasil. Verdade. Apesar deles não terem acesso à sua conta bancária, eles sim têm acesso ao seu histórico financeiro. Então eles têm acesso se você deve no cartão de crédito, se você está com seu nome no SPC, no Serasa, né? Se você tem uma empresa, essa empresa está falida, né? Se você não paga seus funcionários, eles têm acesso ali ao seu imposto de renda, se você ganha menos do que você gasta ou se você gasta mais do que você ganha. Então eles têm acesso a todas essas informações financeiras. Apesar deles não terem ali acesso às suas informações, transações bancárias, eles têm acesso aos dados que a Receita Federal tem acesso, tá? Então sim, eles podem consultar esses dados, mas se eles quiserem ver alguma documentação, o cônsul sempre pede. Ele pede imposto de renda, ele pede extrato bancário, ele pede contrato social e ele vai perguntar para você se ele achar alguma coisa no seu nome, tá? Se ele achar um processo contra você, um processo trabalhista, alguma coisa assim, eles perguntam isso durante a entrevista. E agora eu quero saber de você. Quais desses 10 mitos e verdades que eu falei aqui você já ouviu no seu processo de obtenção do visto americano? E se você tiver algum outro que eu não falei aqui, deixa nos comentários que eu vou tentar dizer se é verdade ou se é mentira e explicar sobre eles. E é claro, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para você não perder outros vídeos como esse. Então é isso, pessoal. Agora que você já conhece as verdades e as mentiras sobre o visto americano, você está um pouco mais preparado para sua entrevista do visto americano. Não esquece de conferir os outros vídeos aqui no canal sobre visto e sobre a preparação para a entrevista do visto americano. Deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar de todas essas verdades e mentiras sobre o visto americano.